Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pro Kelly de Sociologia. Vamos abordar hoje o tema cultura e a sociedade. Vamos ver o que é cultura, quais são os tipos de cultura, como ela é categorizada nas sociedades e como ela se manifesta dentro das sociedades. Acompanhe comigo o slide, por favor. Cultura e as sociedades. Vamos ver a definição de cultura, quais são os tipos, os elementos culturais, as suas características, valores e normas e ver um pouco sobre a cultura brasileira. Mas afinal, o que é cultura? Vamos lá. Cultura corresponde a todo um conjunto de hábitos, tradições, comportamentos, padrões, valores e ideias ou as crenças e comportamentos de um determinado povo, criados em determinado local ou época. Cultura está relacionado também com as manifestações artísticas e os mitos do ser humano na sociedade. Todo o conjunto de conhecimentos, hábitos, saberes de um povo é denominado cultura. Também podemos entender cultura como a socialização e educação que nós recebemos das instituições escolares ou até dos nossos pais. Nós trazemos a cultura. Mas o mais importante saber sobre cultura é que o ser humano, nós somos agentes culturais, nós somos agentes de cultura. Nós podemos questionar os nossos hábitos ou nossos comportamentos e o melhor de tudo, nós podemos transformar ou mudar esses hábitos. Eu não preciso ter um tipo de comportamento, de hábito, de conhecimento a vida inteira. Podem ser mudadas. Então, a cultura ela pode ser modificada, ela é dinâmica. Ela pode ser mudada ao longo do tempo ou a partir da necessidade do ser humano. E isso tudo vai moldando e criando padrões e comportamentos que geram uma determinada estrutura da organização social. Bem, a palavra cultura, ela vem do latim, que significa cultivo, cultuar e cultivar. Vem desse sentido mesmo de cultivar a agricultura, cultuar a religião, né, cultivar os deuses, mas para o lado do conhecimento é a mesma coisa. Cultivar o conhecimento humano, alcançado pelo uso da razão e pelo senso crítico, quando nós nos referimos à pessoa culta, e a cultura de um povo, de uma região, de uma nação, que apresenta em suas diversas formas uma religião, uma arte, uma mesma língua, a culinária, um costume ou um conhecimento. A cultura é todo aquele complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, a moral, lei, algumas experiências, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridas pelo homem, sendo um membro da sociedade. Todo ser humano é agente cultural, todo mundo traz uma cultura. A cultura na sociologia, ela representa um conjunto de saberes e tradições de um povo. Esses são produzidos pela interação social entre o indivíduo numa comunidade ou numa sociedade. Vale lembrar também que nenhuma cultura deve ser considerada superior à outra. Não é superior a palavra, é diferente. O que existe são as diferenças culturais entre vários grupos existentes dentro da sociedade. Então, o tipo de cultura que eu adquiri, que eu conheço, que eu tenho, não é superior à do outro, ela só é diferente. Cada povo com a sua cultura. Existem 7 principais tipos de cultura. Vamos ver uma a uma. E várias coisas que nós conhecemos como cultura estão elencadas dentro desses tipos. Acompanhe comigo. Existe a cultura de massas,
A cultura de massa, ela é um conjunto de ideias e valores que se desenvolve tendo como ponto de partida a mídia, a música, a arte, a notícia que é espalhada para várias pessoas ao mesmo tempo. Ela é transmitida sem considerar um local ou uma região específica. É a cultura ofertada a muitos, a grande massa. Por isso, cultura de massa. Existe também a cultura erudita. Cultura erudita, diferente da cultura de massa, que é para muitos, a cultura erudita é um conhecimento adquirido por meio de uma pesquisa e de estudos, mas ela não é ofertado para a grande massa. Ela é disponível para poucos. Ela representa uma forma diferenciada, né, social, permitindo o acesso ao conhecimento. Exemplo de cultura erudita, nós temos alguns tipos de exposições artísticas, nós temos apresentações teatrais, concertos, não é de todo mundo, toda a grande massa que participa. Existe a cultura material e a cultura imaterial. A cultura material, ela representa o conjunto de patrimônio cultural e histórico formado por elementos concretos que ao longo do tempo foram construídos pelo homem. Como exemplo de cultura material, nós temos elementos arquitetônicos, igrejas, museus, bibliotecas, e de uso pessoal e coletivo, nós temos obras de arte, utensílios, roupas. Nós dizemos que tudo que é cultura material é algo palpável, que você pode pegar, tocar. Mas também existe a cultura imaterial. A cultura imaterial, ela já é diferente da material, ela é abstrata. Ela é formada por elementos intangíveis, que você não pode tocar. Ela representa o conjunto de saberes, tradições, técnicas, hábitos, comportamentos, costumes, modos de fazer algo, ou dança, um ritual, uma culinária específica de um povo, uma lenda folclórica, uma festa folclórica, uma feira popular. Essas são da cultura imaterial. Existe também a cultura popular. Cultura popular, ela está relacionada com as tradições e saberes que são determinados pelo povo. Por exemplo, festas. Existem alguns tipos de festas que é de um povo específico, mas é para todos participarem. O folclore, o artesanato, músicas, dança, às vezes é de um povo específico, mas todos podem participar. É a cultura popular. Existe a cultura organizacional, ela é chamada também de cultura corporativa. Reúne alguns conjuntos de elementos associados a valores, missão e comportamento de uma determinada organização, de uma empresa. E existe a cultura corporal. A cultura corporal, ela analisa o comportamento do ser humano dentro dos diversos grupos, reúne práticas relacionadas ao movimento, ao corpo, por isso cultura corporal. Alguns exemplos são danças, jogos, lutas, atividades que usam o corpo, comportamento sexual, algumas festividades. Esses são os tipos de cultura. Mas existem também alguns elementos da cultura. São dois: o elemento da cultura material e o elemento da cultura imaterial, assim como a cultura material e imaterial. Associados ao elemento material estão elementos tangíveis, concretos, palpáveis, que são construídos pelo ser humano. Exemplos de cultura material, que são elementos da cultura material, temos objetos como construções, igrejas, museus, obras de arte, roupas, utensílios, vasos, móveis, quadros, são elementos da cultura material. Elementos da cultura imaterial são, como eu falei, elementos intangíveis, não palpáveis, ou elementos espirituais, como a religião é um elemento imaterial e é cultura.
A cultura imaterial representa tanto o saber de um povo, como o modo de fazer e os valores que aquele povo tem e partilha com os membros da sociedade. Exemplo disso, nós temos alguns rituais religiosos, as lendas, as festas tradicionais, a língua, a culinária. A cultura também tem algumas características. Normalmente a cultura é determinada pelo conjunto de saberes, pelos comportamentos e o modo de fazer. A cultura possui um caráter simbólico. Ela é adquirida por meio de relações sociais de um grupo. É transmitida para futuras gerações. E ela não é estática. Ela não é imutável. Ela é mutável, ela é influenciada por novos hábitos. Por isso que eu disse que o legal é que a cultura ela é dinâmica. E nós, como seres agentes culturais, também podemos modificar os saberes, modificar a cultura. Existem algumas teorias por aí que dizem que a cultura é um fator genético. Mas isso logo é refutável quando nós vemos, por exemplo, um bebê indiano que participou um pouco da cultura indiana, é criado, levado e criado na Rússia, por exemplo. Quando esse homem crescer, ele vai ter comportamentos e hábitos indianos ou russos? Por isso que a cultura ela não é genética, porque a cultura ela está relacionada com o comportamento adquirido ao longo dos anos, com a nossa experiência, com os saberes que nós adquirimos. Então, esse nosso exemplo, o bebê indiano sendo levado pequeno ainda para a Rússia, ele vai ter comportamentos, saberes, experiências e a cultura da Rússia, certo? A cultura não está relacionada com a genética. Ela é sim relacionada com os hábitos e a aprendizagem adquirido de uma pessoa sendo criada num determinado povo. Na antropologia, esse processo é chamado de endoculturação. Cada sociedade tem a sua cultura, suas normas e os seus valores. Os valores e normas são aspectos fundamentais de uma cultura, servindo também como um pilar fundamental da construção de uma determinada sociedade. Para entendermos o motivo da tamanha importância que os valores e as normas têm, podemos observar os costumes de outras nações, outras civilizações, que se construíram em volta da religião islâmica, por exemplo. Os papéis sociais que são determinados a partir do sexo do indivíduo são diferentes. O homem e a mulher. Uma mulher que nasce em um país estritamente islâmico utiliza a burca, quem já viu? Aquele pano, né, no rosto ou no corpo todo. É uma peça do vestuário que cobre o corpo da mulher dos pés à cabeça. E essa burca tem um significado a partir da exigência por um comportamento que evoque a modéstia, a castidade, né, se guardar para o marido, tudo mais. No entanto, para pessoas de uma cultura diferente, como nós, da cultura ocidental, isso é algo horrível, isso é opressor, como o homem faz a mulher usar um tecido do pé à cabeça, lá a mulher tem que andar atrás do marido, o marido na frente. Isso pra gente é um absurdo, mas não deveria ser absurdo, porque faz parte da cultura deles, faz parte das normas e dos valores culturais islâmicos. Deu para entender onde eu quero chegar? Cada lugar tem a sua cultura. É estranho pra gente às vezes? Sim, é estranho pra gente às vezes. Assim como para outro tipo de cultura, é estranho o nosso carnaval, né, os biquínis nas praias e tantas outras coisas que temos aqui no Brasil, por exemplo. Cada povo tem sua cultura. Podemos concluir, então, a partir desses exemplos que eu dei, que as normas e os valores são extremamente variados nas diferentes culturas. A diversidade cultural, essa é a palavra onde eu queria chegar. A diversidade cultural é um fato em nossa realidade globalizada
em que o contato entre os que consideramos familiar e o que consideramos estranho é muito comum. Na sociedade globalizada que nós vivemos, ficou muito mais fácil, muito mais visível eu conhecer um outro tipo de cultura, às vezes de dentro da minha própria casa, pela internet, por exemplo. O contato com uma outra cultura, os ideais, comportamentos, línguas, culinária, ou de outras culturas, por exemplo, tornou-se algo normal no nosso dia a dia e nós mal paramos para pensar no impacto que nós sofremos diariamente por estar em contato com outros tipos de culturas. Esse choque cultural, choque entre as culturas, o qual estamos expostos diariamente, nos permite conhecer o mundo do outro. Porque quão chato seria, né? Todos participarmos aqui de uma mesma cultura, ninguém tem uma cultura diferente, ninguém tem um saber diferente, uma comida diferente, uma dança diferente, né? Uma arte diferente, todos sermos iguais. Seria meio chato. Esse conhecimento é muitas vezes agente de mudanças em nossos próprios costumes e nossos próprios valores. Por isso é tão importante o respeito e conhecer a cultura do próximo, a cultura do outro. Portanto, todos os seres humanos se relacionam de forma culturalmente específica, dependendo da sua tradição, e transmite esse conhecimento para outro, de forma que o relacionamento entre as pessoas aconteça, que é a interação social. E sobre a cultura brasileira? A cultura brasileira, ela é um pouco diferente de algumas, né? Ela resulta da mistura de raças ou etnias, que é o correto falar, que constituem o Brasil desde a conquista. A diversidade cultural brasileira foi influenciada por 4 grandes grupos: os colonos portugueses e outros europeus, os índios ou indígenas que já viviam aqui antes da chegada dos portugueses, os negros africanos que foram trazidos para cá como escravos, e os europeus, outros demais fora portugueses, que chegaram principalmente no período de exploração de mão de obra e da conquista. Diferente da maioria de outros países que passaram pelo processo de colonização, o Brasil é marcado pela miscigenação, uma condição que influencia diretamente na nossa cultura. Por isso que às vezes é tão difícil de marcarmos uma coisa só. O Brasil é o país de tal coisa, da feijoada. O Brasil é o país do samba. Não, nós somos o país de outras comidas, né? Outra culinária, de tantos ritmos e tantas coisas. Deu para entender? Há comportamentos que resultam na mistura de outros grupos. Podemos ver essa realidade em festas, regras de etiqueta e nas crenças. A nossa língua aqui no Brasil é um grande exemplo disso. Nós fomos colonizados por portugueses, dizemos que a nossa língua é o português, mas a nossa língua é diferente de Portugal, justamente por causa dessa miscigenação, dessa diversidade que aconteceu aqui. A língua portuguesa é um importante elemento da unidade nacional. Todos no Brasil falamos português, certo? A língua portuguesa. Mas também está em destaque alguns pontos dentro da própria cultura. A grande dimensão geográfica do Brasil, os diferentes grupos que vieram para cá, se estabeleceram, se misturaram, influenciaram nessa língua de uma maneira particular. Assim, tem entonação e expressões que variam em cada região. Embora seja a mesma língua pronunciada, é diferente, às vezes, no sul, no sudeste, no norte. Todas diferem do português falado em Portugal. Existem palavras aqui no Brasil que, em cada região do país, é falado de algum jeito. Por exemplo, a mandioca, a carne seca, a pipa, o geladinho. Em cada região é falado de um jeito. Quem já viu? Essa é a riqueza da cultura brasileira, né? Essa mistura. Eu acho super interessante. Nós não somos o povo de uma cultura só.
Somos o povo de várias culturas unidas dentro do Brasil. E se você acha que cultura não é para você, ou que você não faz cultura, que você está numa sociedade que não tem isso, pensa que só o fato de você pensar assim, você já está construindo um pensamento cultural e que pode ser transmitido para o seu filho e que pode, como agente cultural, ser modificado. A cultura, em essência, é tudo, qualquer coisa que o ser humano pode executar, das formas de cantar, dançar, da maneira como cozinhar, das receitas da vovó e da mamãe, até a forma como nós usamos a tecnologia para nos relacionar e desenvolver as nossas formas de trabalhar, de relacionamento, tudo é cultura. Você é um ser social em essência e está a todo momento executando ações de apelo cultural. Isso tudo porque você pensa, você age, você adquire conhecimentos. Então, essa coisa de que cultura é para poucos, eu já escutei muito isso, é completamente equivocada. Cultura é para todo mundo, porque todo mundo faz cultura em qualquer lugar, em qualquer tipo de sociedade. Como atividade, eu deixei um vídeo para vocês de uma das minhas escritoras favoritas, a Marilena Chaui, ela explicando o que é cultura. Assistam o vídeo e me enviem no Classroom uma atividade dando 3 exemplos de cultura material e 3 exemplos de cultura imaterial. E ficamos por aqui com o nosso assunto de cultura na sociedade. Um beijo, até a próxima. Tchau!